Boa noite, boa noite, boa noite. Começando mais um episódio do podcast Microfone Aberto. Esse que é o seu podcast da Rádio Rural. Sábado, 21 horas, aqui na Rádio Rural 93.7 FM e também no YouTube e Facebook com imagem. Lembrando, nosso programa também é transmitido nas redes sociais da Rádio Rural. Muito boa noite, Lucas. Boa noite, Lucas, Rafa, toda a nossa equipe aqui da Rádio Rural. Lembrando que teve esporte e agora a gente está chegando com o podcast Microfone Aberto para você que também está no FM 93.7. Isso aí, você acabou de acompanhar o Concorde Marcílio Dias. Estava nos comentários, inclusive. Mas, Lucas, quer falar dos nossos patrocinadores antes da gente apresentar nosso convidado? Clube de Tiro Klaus, gente, há mais de 36 anos oferecendo cursos de tiro a níveis iniciante, médio e avançado. Tudo isso na Travessa José dos Passos 69, no bairro Santa Cruz. Clube de Tiro Klaus, inclusive na última terça-feira a gente fez uma live informativa e está no Instagram do podcast Microfone Aberto com a equipe do Clube de Tiro Klaus. Um abraço para toda a equipe. Com a gente também, Viajar e Seguro diferencia-se no segmento de turismo pela inovação em seus roteiros e pacotes, atuando também em parcerias a fim de atender da melhor forma possível seus clientes, conciliando qualidade e custo-benefício. Daqui a pouquinho a gente passa o roteiro, gente, para você acompanhar e para você já ir pensando aonde você pode ir com a Viajar e Seguro. Com a Viajar você chega muito mais longe. 991015553 e a Gaffer Chocolateria. O último programa do sábado passado, gente, aliás, foi na sexta, né? Ele aconteceu na Gaffer, né, Lucas? Exatamente. Com o Cezinha, jogador do Concórdia, Camisa baita 10 do programa. O pessoal pode acompanhar também. E aqui uns dias está chegando as novidades, né? A gente também entrevista a Clau, né? Para falar das novidades da Gaffer Chocolateria para Páscoa, gente. Siga a Gaffer no Instagram e Facebook para não perder as novidades. Gaffer Chocolateria e também Mecânica Julian, no bairro Santa Cruz, há mais de 6 anos no mercado, próximo aos AT Supermercados. Mecânica é Julian. Alô, Júlia, alô, equipe. Mecânica Julian, 3442-6374. É com você, Lucas. Nosso convidado de hoje é padre. Ele é natural de Concórdia, Santa Catarina, porém foi criado no interior de Irani. Aos 18 anos, ingressou no seminário. Nessa jornada que durou 10 anos, ele passou por União da Vitória, Chapecó e Florianópolis. Como de praxe, ele é formado em filosofia e teologia. Sua ordenação sacerdotal aconteceu no dia 22 de dezembro de 2007. Como padre, passou por Vargem Bonita, Ponte Serrada, Passos Maia, Joaçaba e hoje é pároco da paróquia São Cristóvão, em Concórdia. Senhoras e senhores, microfone aberto para Rudinei Parisotto. Seja bem-vindo, padre. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Lucas 2. Boa noite, Rafael, que está no técnico de som. E a você que está nos acompanhando através da Rádio Rural, microfone aberto. Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite e poder compartilhar um pouco com o nosso povo querido de Concórdia, um pouco da minha vida e da também minha caminhada vocacional como sacerdote. Beleza, muito legal ter primeira vez um padre aqui, Primeira né, vez. Lucas? Depois vai ter que abençoar nosso programa aqui para ver se ele dura bastante, né, Lucas? 9 meses já, né? 9 meses de programa amanhã, né? Amanhã. Dia 4, não, hoje é dia 4. É. Hoje é dia 4, 9 meses exatamente hoje. Então, padre, começando do início lá, você entrou no seminário com 18 anos, como eu li aqui na sua apresentação. Mas essa vocação, ela veio desde cedo ou foi ali que você decidiu, enfim, ingressar no seminário e na vida vocacional para sacerdote? Sim, eu tive também na minha infância, eu sempre queria ser padre. Criança, bem criancinha, assim. Desde 5, 8 anos, já pensava E nisso. depois veio a fase da juventude e nessa fase ficou esquecido. E na época veio na paróquia trabalhar o padre Davi Luiz Finger, Isso lá em Irani. no Irani. E um dia tinha missa na comunidade e o Rudinei não foi na missa, só fui pro jogo de futebol. Mas o engraçado foi que o padre veio no campo também jogar futebol depois da missa. E ele disse, eu não te vi na missa. Na próxima vez eu quero que você esteja lá. E eu comecei a ir participar da Santa Missa e comecei a gostar do padre. Pelo jeito jovem, parecia que aquilo que o padre falava era para mim. E começou a me encantar aquilo. E eu comecei a ter encanto pela igreja,
pedi para conhecer um seminário. Então, no ano de 95, eu fiz o primeiro retiro. E em 96, então, eu entrei no seminário. O primeiro seminário da minha vida foi o Seminário Rainha das Missões em União da Vitória. Morava no Paraná e ia estudar em Santa Catarina. No colégio, ficava em Porto União. Então, Nossa. todo dia eu atravessava a divisa de estado. Mas foi um tempo muito bacana. Então, fiquei 3 anos ali. Fiz o segundo Esse é grau, o seminário menor. seminário menor. Ah, sim. E um ano de filosofia. Mas depois trocou de bispo, perdi esse ano que eu tinha Teve que feito. fazer de novo. Tive que começar de novo. Daí fui mudado para Chapecó. Ali eu fiz a minha faculdade de filosofia. Na época era UNOESC. E quando que no último ano passou a ser UNO Chapecó. E nós optamos por ter o nosso diploma pela UNO Chapecó. Sim. Daí concluí em 3 anos a filosofia e depois eu fiz 4 anos de teologia em Florianópolis. Lá em Florianópolis fez na... Nós temos um instituto próprio Da da igreja que se chamava ITESC, Instituto Teológico de Santa Catarina. Ele Agora, existe ainda. sim, agora mudou de nome para FACASC. FACASC. É isso, Faculdade Católica de Teologia. Então, Tem uma pergunta, Lucas. Falando lá quando era criança ainda, como que era essa floração, essa vontade? Como que você via isso com, que idade, 5 anos? Antes que isso? 6, 7 O anos. que você era... imaginava que era? Por que essa vontade? A gente um pouco via o padre vir na comunidade, no interior, assim, nós tínhamos a professora Terezinha, ela era muito bacana, assim, o dia que tinha missa, ela já dizia, ó, amanhã vai ter missa, venha com uma roupinha melhor. E nós parávamos da aula e íamos para missa, todo mundo ia para missa. E nesse dia o pai e a mãe, principalmente a mãe, já perguntava como é que é o meu filho na aula. Daí a professora já dizia, ó, Era a ele oportunidade. é um pouco desatento em tal matérias e tal. E sempre tinha essa conversa bem próximo com a professora e tudo. E a comunidade era um ponto de referência para nós, né? E o padre vinha todo mês celebrar a missa e a gente tinha essa graça de poder participar no horário da aula da missa. E Ah, ali no que horário foi da aula. despertando também. Sim? Que legal. Isso é bacana, né, Lucas? Que eu morei no Rio Grande do Sul, cidades mais pequenas, assim, e comunidades do interior, assim, a paróquia ou a comunidade, ela é referência, né? As festas acontecem ali em torno da paróquia, a vida ali da comunidade, o pessoal é muito participativo, né? Então, isso pode ter tido uma influência também na tua vocação em si, Sim, né? com certeza. A vida comunitária ela é muito forte, né? Tudo é próximo. A escola, a igreja, a catequese, o campo de futebol. Então, isso marca muito a vida, principalmente na fase da juventude, né? Acontece o principal da vida da comunidade nesse centro, né? Sim, eu vejo muito porque eu sou do Rio de Janeiro, né? E a igreja aqui é um pouco diferente, porque as pessoas elas confraternizam, ali tem o churrasco, tem os risoto, lá no Rio Grande do Sul tinha muito, né? Aí o pessoal faz muita festa ali na igreja mesmo e vai todo mundo da comunidade. Pela manhã se Santa reunir, né? Missa, ao meio-dia Isso, churrasco. No Rio não tem? É um pouco diferente as festas no Rio, né? Geralmente é à noite, assim, é um pouco mais, não só do pessoal daquela comunidade, vem gente de fora, e é mais nas festas juninas, né? Dos São Perfeito. Pedro, São João, que acontecem essas festas. Legal. Mas aqui eu vejo que sempre ali, uma vez no mês, ali tem uma coisa ali que a paróquia faz, né? A comunidade faz para integrar todos os participantes. É uma vez por comunidade, por mês, como que é? São 29, né? 29 comunidades hoje que pertencem Paróquia São Cristóvão. à paróquia São Cristóvão, né? Sim. É uma missa como que é? Por comunidade. Eu atendo 29 comunidades. Agora, nesse tempo da quaresma e no tempo do advento, na matriz eu celebro missa nas sextas-feiras, 6 horas da manhã, chamada Missa do Jejum e do Silêncio. É muito bacana, não tem cânticos e é meia hora de missa. É muito bom a nossa participação ali, 6 horas da manhã. E no sábado às 19 horas e no domingo nós temos às 8 horas da manhã. Depois eu consigo, então, se tem uma festa em outra comunidade, eu consigo já ir para outra segunda missa, né? Certo. Algumas vezes celebro domingo à noite, quando é um pouco mais difícil, às vezes para encaixar a planilha,
talvez os compromissos, nem sempre é fácil. Algumas comunidades maiores, tipo Planalto, que é um distrito, eu celebro 2 missas por mês. E na comunidade de Cachimbo, que também é uma comunidade grande, também tem 2 missas por mês. As demais, nós temos 1 missa por mês. Legal. Legal. Você é sozinho ali na paróquia, só um padre? Sim, só um Só um padre. padre. Nós temos a ajuda de 2 diáconos permanentes, o diácono Roberto Geisel e o diácono Jean Maciel. Ô padre, para quem não sabe, qual a diferença do padre para o diácono? Isso, então o padre, ele tem alguns sacramentos que ele pode fazer a mais, tipo a confissão, o diácono não pode fazer, o diácono não pode fazer também o sacramento da unção dos enfermos, mas ele pode fazer batizados, ele pode fazer a celebração da palavra, ele não pode consagrar, né, mas ele pode Ele fazer... pode fazer homilia? Ele pode fazer homilia também. E ele faz também, assiste matrimônios também. Então ajuda bastante, né? Então agora eles estão começando, não faz muito tempo que eles foram ordenados, estão ainda aprendendo, mas já fizeram vários casamentos, batizados, e isso ajuda muito ao padre, né? Sim, sim. Que bacana. Eu tenho uma dúvida assim, ó. Muita gente se confunde assim, como é que a pessoa se torna padre? É muitos anos estudando, né? São 2 faculdades que tem que ter. Então vamos supor, se o Lucas, Não, o Lucas é casado. O Rafael, que é solteiro, ele fala assim, chega, hoje eu quero ser padre. Ele ainda pode? E qual é o caminho para ele fazer até se tornar um sacerdote? Sim, ele pode. Hoje na nossa diocese nós temos em Joaçaba o seminário São José, que eu trabalhei lá como reitor por 3 anos. Agora é o padre Giovanni Capitani que está trabalhando no seminário. Nós temos então o chamado seminário menor e propedêutico junto. Então é a primeira experiência que a pessoa vai fazer no seminário. Então tem alguns que já ainda estão no 2º grau, fazem primeira, segunda, terceira série do ensino médio, e outros já concluíram o ensino médio. Então eles vão fazer um ano chamado propedêutico, para eles ir se enturmando a vida ver se é isso mesmo. Vida de comunidade, a vida de oração, né? O trabalho, faz alguns trabalhos manuais também, a horta, o jardim. Então os seminaristas, eles cuidam. Tem também os horários bonitos, de lazer, de futebol, talvez ter uma mesa de sinuca. Essas coisas são bonitas porque a vida comunitária, ela precisa dessas coisas também, né? Para a gente viver em fraternidade, né? Tem a vida de oração, então acorda lá pelas 6 da manhã, dá uma meia hora de oração de manhã, de meio-dia tem mais um momento de oração, à noite novamente, a missa diária. Então o seminário é muito bacana, dá saudade do tempo de seminário, né? Tu gostou do seu tempo no seminário? Eu gostei do seminário. Fiquei 10 anos no seminário e eu gostei muito. A gente tem muita saudade. Então, por exemplo, o Rafael tem 23 anos, ele entra pro seminário hoje, ele vai ser padre com 33. Ele faz 1 ano de propedêutico, 3 anos de filosofia, que nós temos agora em Brusque, e faz 4 anos de teologia. O que tu acha, Rafa? E aí? Eu só fiquei um pouquinho... Vem cá, tem que falar no microfone aqui. Diga. Eu só fiquei um pouquinho encucado ali na questão de levantar às 6 da manhã. É isso mesmo? Então, né, a teria um rotina problema. é um pouquinho bem apertada, né? Os horários. E o horário de dormir? Daí nós temos horário, tipo 10h30 era o máximo que a Tá bom gente... de sono? Não sei, eu acho que eu não sei se eu duraria muito tempo, né, no seminário. E assim, ó, é engraçado falar, porque também algumas pessoas no seminário, elas desistem, né? Falam assim, não, isso não é pra mim. Sim, A gente já sim. passou, inclusive, Já. por aqui o Sérgio Klaus, que ele foi pro seminário, mas não terminou, e também o Radim, o Sérgio Radim, empresário do ano, aqui de Sim. Concórdia, ele falou também que passou pelo seminário. Então, no próprio seminário, às vezes, as pessoas descobrem que não é pra ela essa Sim, vocação, porque sim. diferente de uma profissão, o sacerdócio, ele é realmente uma vocação, porque você vai fazer isso pro resto da vida, dedicar sua vida a serviço da igreja, certo? Isso mesmo. O seminário já é para isso, né? Ele vai selecionar bastante. Eu conheci muitos colegas meus que perceberam que durante a caminhada não era isso. E hoje eles estão muito bem,
como pais de famílias, Na mas que igreja tiveram uma grande formação e lideranças nas vidas de comunidades, na igreja, vocês né? só trocam um sacramento por outro, né? Ah, A sim. ordem pelo matrimônio. Sim. Aqueles que saíam do seminário, a gente dizia que ia para a Sagrada Família. Mas não era congregação, né? Ele ia para constituir família, né? É muito bom. Mas é bacana, eu acho assim, a formação de seminário não é para a vida que a É uma gente escola, é uma uma escola da vida. escola da vida, sim, sim. E aproveitando que você falou de constituir família, é uma dúvida que muita gente tem. Por que, que o padre ele não pode casar? Por que o celibato? Um pouco se espelhando um pouco na vida de Jesus, que também foi celibatário, né? Nós já tivemos um tempo da igreja que tivemos sacerdotes casados lá nos Igreja primitiva? primeiros séculos da igreja, sim, né? O próprio São Pedro, né, que foi o primeiro papa, né? Casado. Ele tinha sogra, né? Então é sinal que ele tinha esposa, tinha Foi família. por isso que ele não né? quis mais depois. Mas eu acho assim, eu acho bonito a liberdade, tipo, que a gente tem. Porque eu, como padre, às vezes, atendendo essas comunidades, 29 comunidades, às vezes eu vou para a comunidade, eu celebro a missa, eu fico convivendo com as pessoas, às vezes jogo um futebol, às vezes jogo um baralho, às vezes chego em casa meia-noite. E se a gente tem família, como é que a gente vai viver, né? Não conseguiria conciliar os dois, Não, né? Padre? seria muito mais difícil, né? E assim eu fico mais livre para poder também acompanhar a vida das pessoas, as vidas das comunidades mesmo, né? Sim, sim. É interessante, né? Falou do carteado e gosta de jogar um carteado. Ah, eu gosto. Primeiro a igreja diz, depois E joga o futebol depois também. a gente brinca, assim. Eu gosto do futebol também, já tô meio pesado, já ficando meio velho, nos 45. Mas eu gosto, às vezes a gente provoca as comunidades para fazer, daí eu pego as pessoas mais de idade também, né? No nosso nível, daí dá para brigar um pouco. Mas é legal, eu gosto dessas coisas que mexem com a comunidade, né? É interessante isso, né? Eu acho que foi João Paulo II que falou isso, né? É não viver, não ser do mundo, mas viver no mundo, né? Fazer Sim. as coisas junto com a comunidade. Eu tinha um padre também lá na paróquia São Francisco de Borja, até mandar um abraço para ele, o Odomar. Ele também vivia ali, brincava com a gente, saía ali, ia jantar na casa dos outros ali. Era bem legal, assim, essa proximidade, né, do padre com a comunidade em que ele atua, né? Sim, eu acho que a gente tem que ser próximos, né? Agora eu estou fazendo um trabalho bacana de visitar as casas, dando a bênção nas casas. O ano passado eu visitei e dei a bênção de 11 comunidades. Cada mês eu visitei uma comunidade dando a bênção nas casas. Casa por casa. Casa por casa. Agora, nesse mês, eu estou na comunidade de São José, numa vila, né? São bastante famílias, já fazem vários dias que eu estou indo nessa comunidade. Essa comunidade também está se preparando para celebrar agora, no próximo dia 19, 100 anos de comunidade. Então, teve muitas pessoas que fizeram a sua história nessa comunidade. Então, ela é de 1923, Nossa. celebrando 100 anos, né? Quando vai celebrar 100 anos? Dia 19 de março, é num Esse domingo, mês. bem no dia do padroeiro São José. E o bacana, Lucas, que ela é mais antiga que a Que própria cidade. Exato. Sim, tipo os primeiros moradores que ali vieram, né? 100 anos, né? Então, a gente tem que lembrar com carinho dos pioneiros e eu gosto muito de dar a bênção nas casas, a gente visita, tem que às vezes ficar um tempo a mais, conversa com as famílias. E o pessoal com as oferece um chimarrão, Ah, tem de tudo um pouco. uma bolacha pintada. Tem. É legal isso. Que bacana. O pessoal às vezes vive um pouco sozinho ali do interior, né? Então essa Sim. presença ela é importante, né? Mas, padre, assim, falando um pouco mais agora do catolicismo, algumas pessoas que não vivem isso ou têm essa curiosidade e tudo mais. Um exemplo muitas pessoas perguntam assim, por que a gente tem que se confessar com o padre? Sendo que a gente pode falar com Deus e Deus perdoa os nossos pecados, né? É uma dúvida de muita gente ali, às vezes dos protestantes mesmo, e também do pessoal que vive do mundo, né? Que não tem essa vivência da igreja ou de outra religião. Por que o padre, a gente tem que se confessar com o padre, por que só ele pode ouvir a confissão? Assim, eu acho que o padre já foi ordenado para isso, né? Para atender as pessoas e conduzir elas para o caminho de Deus, para fazer com que as pessoas também se santifiquem. E é importante, às vezes, a gente se confessar. Eu, como sacerdote, também me confesso. Eu procuro outro sacerdote
Porque como humano, nós somos limitados, nós somos pecadores, né? No início da quaresma, na missa da quarta-feira de cinzas, o próprio São Paulo, ele nos fazia um apelo: deixai-vos reconciliar com Deus. E é bonito. Eu saio do confessionário, quando vou me confessar, diferente. Eu me sinto diferente. E eu vejo que as pessoas que vêm para mim atender elas em confissão, que elas saem diferente. Eu digo que é o melhor negócio que uma pessoa pode fazer. Se confessar. Você entrega nas mãos de Deus, que é misericordioso, aquilo que às vezes você tem dificuldade para viver. Sim. E eu acho que o confessionário, ele deixa as pessoas diferentes. Muito melhor. Muito melhor. E quando assim você recomenda que um católico se confesse por ano, assim? É o que a igreja pede uma vez por ano, o mínimo, assim. Eu atendo pessoas que às vezes vêm cada mês se confessar, cada 15 dias. São pessoas muito pecadoras ou não, porque eu acho que elas entenderam o que é a misericórdia divina. Eu acho que isso é... Quando a gente entende, a gente valoriza mais, né? É que é assim, né, padre? Cada vez que a gente estuda mais o catecismo, a Bíblia, a igreja em si, a gente vê quão pecadores nós somos, né? Sim. Cada vez que a gente aprende mais, a gente vai vendo mais o nosso erro e vendo como é difícil trilhar esse caminho da santidade, né? Sim. Eu lembro quando ia na aula, nós passava por um caminho tinha bastante lama, e a gente fazia o máximo para se desviar, né, da lama, para não se sujar, não sujar os pés, não sujar a roupa. E na vida assim de cristão também a gente tem que procurar o máximo, né? Mas quando a gente se suja, é importante a gente lavar, né, a roupa, o corpo. Lavar a alma. E a alma não tem, né, preço que... Uma boa confissão, ela é muito bom pro cristão, para ele sentir a misericórdia e a presença de Deus na vida, né? E fazer também um bom sacramento da Eucaristia, né? Que é preciso estar limpo. E existe algum local, a igreja de São Cristóvão, ou mesmo quando vai para o interior, essa confissão? Qual que é o momento que, eu quero me confessar, vai ser agora? Como que funciona? Todas as pessoas que procuram o padre, eu sempre atendo. Às vezes é lá na comunidade, às vezes é lá na secretaria paroquial, nós temos um genuflexório. É na sacristia também, tem uma sala do padre, onde eu fico ali atendendo. E é muito legal, assim, tem muitas pessoas que procuram o padre. E tem que ter esse tempo para atendimento. Busca alguma orientação também, padre, nesse momento de confissão? Também. Está passando por dificuldades? Porque eu vejo que muitos padres, às vezes, eles atuam como psicólogos, né? Sim. Eu fiz várias matérias de psicologias na minha grade de formação e assim a gente precisa usar muito, assim, né? E é bacana esse atendimento do padre. Eu tenho toda sexta-feira, eu fico na secretaria paroquial, só atendendo as pessoas. Tem algum horário específico? Eu fico das 8h30 até as 11h30 da manhã e das 13h30 até as 17h30. E há um pré-agendamento ou a pessoa vai? Não, quem chega por primeiro só fica. Durante a semana ali que você tem que atende por agendamento, né? Durante a semana, sim. Às vezes alguém pede para ir na benção numa casa, às vezes uma conversa. Mas durante a manhã eu tenho bastante tempo, assim. Às vezes é no hospital, é visita algum doente, é unção dos enfermos. É bastante trabalho. Às vezes vem algumas coisas assim que são de imprevisto, tipo um falecimento. Aconteceu. Então é bacana aqui que as nossas comunidades, hoje estamos na era da comunicação, tudo é fácil, né? Padre, estou mandando mensagem, desculpa o horário, às vezes é à meia-noite, é 1h, faleceu tal fulano aqui da comunidade, se o padre puder, como é que está de programação? Às vezes eu posso, às vezes não posso. Nós temos também uma comunidade de religiosas, né? Servas de Maria do Coração de Jesus. É uma comunidade mista, então tem homens e mulheres, tem as irmãs contemplativas, que elas ficam mais... todo dia tem uma irmã diante do sacrário, né? Isso é muito legal. E tem também as que são missionários, né? Então, essas missionárias, elas vão, ajudam, às vezes... Vão em saída, né? Sim, sim. Ô, padre, agora a gente já tem 2 igrejas aqui, eu acho que só a ordem diocesana, né? E temos uma também da ordem franciscana. Qual é a diferença de um frei para um padre? Sim. Então, os freis, eles vivem em comunidade. Já é...
tem que ter no mínimo 3 freis para formar uma pequena comunidade. E eles têm talvez um voto a mais que o nosso, que é o voto de pobreza. Eles não têm nada no seu nome, tipo de bens materiais. Carro, nada? Nada, nada. Fica tudo no nome da paróquia, né? Então, já nós, diocesanos, a gente diz que a gente não tem o voto, mas a gente vive um pouco. É uma brincadeira que a gente faz, né? Mas a gente vive uma vida simples, bacana, dá para viver. Nós recebemos um salário também. E a gente administra o dinheiro que a gente tem, tipo, coisas pessoais a gente pode comprar, tipo, não precisa depender da paróquia para pedir isso, né? Sim. Como o frei franciscano, ele tem que fazer um pedido, precisa trocar de calça, ele tem que pedir para a congregação. Comprar a própria roupa dele, ele Sim. precisa fazer um pedido. Ele quero tudo comprar um celular novo. Isso, tem que pedir. E nós ganhamos o salário e Gasta com esse como nós quer. administramos. Eu preciso trocar o celular, eu tenho que trocar com o meu dinheiro, né? Comprar uma calça, um sapato. Mas o frei, ele pode fazer tudo que o padre faz na missa ali. Sim. Todos os sacramentos, tudo. Assim, tem alguns freis que são ordenados sacerdotes e tem outros que ficam como religiosos e não são sacerdotes, né? Então dá para diferenciar. Talvez aqui em Concórdia vocês lembram muito bem do frei que fazia as celebrações de Ezequias. Ele faleceu ano passado. Sim, eu não me recordo o nome dele, mas... Sim, esse frei, ele não era sacerdote, né? Sim. Então não celebrava a missa, mas ele fazia várias celebrações, principalmente os sepultamentos, né? Ezequias, né? Ezequias, sim. Padre, no próximo bloco a gente já vai falar um pouco do tempo da quaresma que a gente está vivendo, né? Pra gente explicar um pouco pro pessoal o que é esse tempo para a igreja também e falar de outras curiosidades ali da igreja católica que o pessoal tem muita dúvida. Lucas, vamos fazer um bloquinho aqui agora? Vamos sim, Lucas. A gente começa falando do Clube de Tiro Klaus. Inclusive, na última terça-feira, a gente foi lá gravar um material com a Sil, com o Klaus, tirando dúvidas, né? Sobre recadastramento. Exato. Pessoas mandavam direct pra gente, aqui no microfone aberto, também no Instagram e nas redes sociais do clube, sobre recadastramento, essa nova mudança para o ano de 2023. Então, se você tem dúvidas, tem um material completo de 12 minutos, né, Lucas? Uma live de 12 minutos, bem compacta, informativa, tirando todas as suas dúvidas. Clube de Tiro Klaus, há mais de 36 anos, oferecendo cursos de tiro a níveis iniciante, médio e avançado, tudo isso na Travessa José dos Passos 69, no bairro Santa Cruz. Se você quer ser um atirador, pode, gente, pode sim, pode entrar em contato com o Clube de Tiro Klaus, você será muito bem atendido pelo Klaus, pela equipe, pode comprar arma depois que você tem o seu CR, então o primeiro passo é fazer o CR. Estas e outras dúvidas você pode tirar direto com a equipe, gente. Quer se tornar um atirador, ter o CAC? Clube de Tiro Klaus. 99989-1243. Fale direto com o instrutor Sérgio Klaus, grande profissional, experiência de mais de 36 anos. Fale com o Sérgio Klaus, 99989-1243. Vamos falar também da Viajar Seguro. Padres viajam? Podem viajar assim? Pode. Férias, tiram férias? Podem e boa. devem. Gosta de viajar? Eu já fiz algumas viagens, sim, conheço alguma coisa mais no Brasil. Tive só uma viagem que eu fiz fora do país. Foi pra onde? Fui pra Alemanha. Alemanha. Tive a graça da família Radin, patrocinaram pra mim. Vilmar e a Marlete patrocinaram a viagem e foram junto comigo. Foi o que? Visitar o Ratzinger? Não, fomos pra Alemanha, pensa, foi muito bacana conhecer um país onde é muito bem organizado. Gostou A da Alemanha? Europa em si, Gostei da Alemanha. Que legal. Inclusive a gente vai ter episódio especial esse mês falando Vai. de Portugal e Itália. Vamos lá, gente. Tem todo o calendário aqui da Viajar Seguro. A Fazenda Parque Hotel lá em Gaspar. Esse aqui vai ser no dia 16 de abril. Assunção, Paraguai, 30 de junho, Lucas. Primeira viagem internacional aqui da Viajare. O Circuito Histórico de Minas Gerais é lindo, gente. Eu já fui, é muito bonito. Vocês têm que ir também, dia 21 de julho. O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, eu acho que o padre já foi, né? Já. É legal, né, padre? Assim, Tive até a pra quem graça não é de- católico, Sim, a gente sente uma força muito grande ali, né? Uma energia, É né? muita energia muito grande, muito bonito. Eu ia todo ano quando eu morava lá no Rio de Janeiro, era muito legal mesmo. Tem um museu lá também, gente, é muito bacana a história de Nossa Senhora Aparecida. Então, é 10 de agosto, tá? Essa viagem.
Temos também lá Atibaia, a Festa das Flores e dos Morangos, a mãe do Rafa vai, dia 7 de setembro. Pantanal Mato Grossense, do dia 23 de setembro também. Rio de Janeiro de novo, Santuário Aparecida, 19 de outubro. A Serra Gaúcha, que é impecável, né, gente? Gramado, Canela, Bento Gonçalves, fazer aquela rota do vinho lá que o Lucas adora, dia 3 de novembro. E também temos depois outra viagem internacional, Buenos Aires, 10 de novembro. Esse calendário da Via Diária está sensacional e todos os preços bem acessíveis. Só Lucas. não se programa quem não quer, né? Não, tá louco. Tem é várias muito barato. opções, é barato, É barato. muito acessível. Inclusive pode parcelar, né? Isso. Todos os serviços de manutenção e revisão automotiva é na Mecânica Julián, incluindo suspensão, geometria, balanceamento, revisões, troca de óleo e filtros, consertos de motores e muito mais. Mecânica Julián, na subida do bairro Santa Cruz, acima dos ATs supermercados do Juliano, da Pamela, a equipe nota 1 milhão. 3442-6374, Mecânica Julián, que em agosto completa 7 anos no bairro Santa Cruz, em Concórdia. Atende toda a grande região também. Qualidade e confiança é a Mecânica Julián. Agende seu serviço 3442-6374. Vamos falar da Gaffer? Gaffer Chocolateria, lembrando que o último programa foi gravado lá no Lounge, né? da Que Gaffer. maravilha. Aquele cafezinho, aquele cheirinho de chocolate. Eu queria Tu viu? aquele cheiro no estúdio aqui também. Tu viu a cascata. cascata, que maravilhosa. Não, ficou um programa incrível. E eles estão com Gaffer produto de Chocolateria. Páscoa, né, Lucas? Lançamento. De antemão aqui a gente, tá? Primeira, não tem primeira ainda mão? ainda não tem na Não loja tem pra pra venda. vender ainda, gente. Mas o padre vai ganhar, né? Vai. Esse ovo de Páscoa aqui da Gaffer. Gosta de chocolate, padre? Eu tenho que esperar depois da quaresma. Foi seu voto ali pra A penitência da penitência quaresma. da quaresma. Chocolate ao leite, inclusive. Que legal. Muito obrigado. Gaffer Chocolateria em 2 ambientes, então, no contorno norte, que tem a fábrica, tem o lounge, aquele café. Lucas, aliás, eu conferi o cardápio novo, tem muitas novidades. Tábua Eles de aumentaram, frios, né? Tábua de triplicaram a chocolate. quantidade, exatamente. Café gelado, agora novidade. Então vá pra Gaffer Chocolateria, finalzinho de tarde. Aliás, uma programação especial também. Caça aos ovos, 2 datas, gente, pra criançada. E, Bacana, né? Sim, muito legal. Agora eu vou pegar até o gancho da Gaffer em relação à Páscoa e falar da Páscoa, que eu acho que deve ser uma das... Talvez seja a data principal da igreja ali. Muita gente tem o Natal também, mas eu acho que a Páscoa ainda tem um significado maior pra gente, né? Talvez seja a data que a igreja dá mais atenção, assim. E a Quaresma, você se prepara para a Semana Santa, para a Páscoa, né? O que é a Páscoa para a igreja e também a Quaresma, padre? Sim. A quaresma é esse tempo bonito que a gente tem, olhando para a vida de Jesus, que ficou 40 dias no deserto, jejuando. E a igreja também, ela vive esse tempo como um retiro espiritual. 3 pontos são importantes para a gente viver nesse tempo: a oração, a caridade e o jejum. A oração, ela faz a relação com Deus, né? Então, se a gente puder, talvez um pouquinho a mais, 5, 10 minutos por dia de oração, ajuda muito. Com certeza faz a gente se tornar bem melhor, né? A caridade, então, faz a relação com o próximo, com os irmãos e irmãs, perdoar mais, talvez pedir perdão. Nós todos temos nossas falhas, né? E é importante essa relação com os irmãos e irmãs também, né? Vivemos em fraternidade, né? Sim. E o terceiro ponto é o jejum, então a relação conosco mesmo. Foi Deus que nos criou, Ele nos colocou no melhor lugar, mas o pecado às vezes quebra essa relação com Deus. Talvez a gente tenha muito presente o jejum da comida, né? Vem na cabeça primeiramente. Mas dá para fazer também o jejum da bebida também, né? Dá para fazer o jejum do chocolate, né? Eu fiz em janeiro, padre. Dá para fazer o jejum do cigarro, né? A pessoa fuma. Seria Então, interessante isso para se santificar, fazer o jejum do cigarro, né? E numa dessas, esquece. Fuma 10 cigarros por dia, vou fumar só 5 como penitência, né? Para me santificar, para cuidar mais da vida, né? Então é importante, né? E Faz bem, né? É interessante, né, no grupo de jovens ali que a gente tem católicos, a gente fica perguntando, né, qual vai ser a sua penitência da quaresma? Uma vez eu escolhi o refrigerante. Cara, foi uma luta, porque eu adoro refrigerante, cara. E ficar 40 dias ali sem tomar refrigerante, e isso é... Por que escolher isso, padre? É pra... Tu tira geralmente uma coisa que tu gosta muito, que possa te fazer mal, para... Qual é o objetivo disso? Para a gente se santificar, eu acho que é o principal objetivo, né? Se tornar agradável a Deus, né?
É bonito esse tempo. Todo sacrifício tem uma recompensa, né? Então a gente volta para nós mesmos, né? Se você conseguir se libertar de um vício, com certeza você vai viver melhor. Sim. Você vai ser uma pessoa diferente, tanto para os outros, mas para você mesmo, né? Claro. Então o jejum é sempre olhar para nós mesmos, para nossa vida, aquilo que nos atrapalha, né? Para a gente viver melhor, né? E o Lucas, o que tu escolheria como penitência? A bebida. E tu, Rafa? A bebida também. A bebida também? Tu conseguiria ficar 40 dias sem? Hã? Eu acho que sim. Conseguiria? Vamos fazer isso então. Dá tempo ainda de pegar essa Dá penitência? tempo, Começou a quaresma sim, já? mas sim, sim. dá? Pode, sim. A cara dele ali atrás, se vocês estivessem vendo. Eu fiz isso em janeiro. Tu foi, fez em foi um janeiro. desafio bem bacana, assim. Como é que foi, Lucas? 30 dias ali sem beber? Eu gosto muito do vinho, né? Então, 30 dias, mas é muito importante. Vamos apostar agora então, Lucas? Vamos? Sem bebida. Sem bebida até a Páscoa? Vem aqui, Vem cá, então. fala no Fala no microfone. microfone que eu quero ver. O que tu vai apostar? Sem bebida até a Tá, mas Páscoa. peraí, tu tá na frente do padre. Tá na frente do Tu tá na frente do padre. Sem bebida até a Páscoa. estiver olhando, Sem bebida até a Páscoa. até a Páscoa. Alcoólica, né? Alcoólica. Alcoólica. E a Páscoa, padre? A Páscoa, como eu falei, eu estou errado em falar que pode ser um momento central ali na vida da igreja? Sim, é o momento central da vida da igreja. A ressurreição de Jesus é o principal. Faz 2 anos que nós estamos celebrando a missa da Páscoa às 6 da manhã. É a coisa mais linda que tem. Você vê o dia da noite para o dia. É maravilhoso. Nasce o sol, às 7 horas já está claro, o sol está nascendo e é muito bonito celebrar Todas a as Páscoa. sextas-feiras. Todas as sextas-feiras nós estamos fazendo a missa do jejum e da penitência. Até na Páscoa. Até na Páscoa. E na manhã do domingo de Páscoa, a missa é 6 horas da manhã. E na sexta-feira santa também? Não. Não? Na sexta-feira santa, então nós temos a celebração Ok. do... Via Sacra. Não, é uma celebração às 3 horas da tarde, que é a hora que Jesus Morre. entrega a sua vida para nos salvar. Sim. E a Sexta-feira Santa também tem um peso muito importante para nós, né? A missa ali da Sexta-feira... Não é missa, é Ela celebração, não é né? missa, é É o celebração. único dia que não tem missa Não pode celebrar a missa, o Não padre. pode celebrar a nesse missa, né? É interessante isso, né? E a missa do sábado de Aleluia também é aquela missa enorme que todo mundo conhece, né? De várias leituras. Sim, tem todas as leituras das histórias da salvação, desde o tempo lá do início da criação, o pecado, depois... A Semana Santa em si é uma semana legal para quem gosta, né? E todos os dias, né? Porque é quase que um caminho ali da semana mais importante da igreja, digamos assim. Sim. Nós temos já uma prática na diocese que na quarta-feira à noite nós reunimos todos os sacerdotes, cada ano é numa paróquia. O ano passado foi aqui na paróquia Nossa Senhora do Rosário. E o bispo, então, junto com os sacerdotes, eles fazem a bênção dos óleos, né? O óleo do batismo, o óleo da crisma e o óleo da unção dos enfermos, que depois os padres têm um estojinho e levam juntos para fazer os batizados, fazer a crisma. Se algum sacerdote é ordenado neste tempo, também o bispo usa o óleo do crisma para ungir as mãos do sacerdote, para depois ele também consagrar, né? E também, se uma igreja nova é inaugurada, então o bispo ele unge o altar novo da igreja. É muito bonito Eu fui essas celebrações. em uma missa de... Eu não sei se como é que se fala, inauguração de uma igreja. De uma igreja? É Isso. sensacional, né? É Sim. muito legal. Tem todo um rito muito bonito, né? Sim, sim. Mas, padre, agora falando de umas questões ali que o pessoal tem dúvida também. Eu lembro que eu tenho muitos amigos evangélicos, né? São pessoas queridas demais. Meus 2 melhores amigos lá do Rio, um abraço para o Matheus e Gabriel. A gente ficava conversando muito, eu ia na igreja deles também, eles iam na minha às vezes, e a gente debatia. E eles me perguntavam muito, Lucas, por que que Maria ela é tão importante para a igreja e por que também vocês creem nos santos se só Deus e Jesus é o caminho da salvação? Por quê? A igreja ela crê em santos, ela vê os santos como outros caminhos assim de salvação. Como é que funciona essa questão para a Igreja Católica, padre? Sim, nós acreditamos muito em Maria, porque ela foi aquela que se abriu, em primeiro de tudo, para que Deus pudesse se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, né? Pelo sim de Maria, Deus se faz carne, vem viver entre nós e ele vive em tudo aquilo que o ser humano vive, menos o pecado, né?
Então, pelo sim de Maria, nós vemos nela como alguém, a primeira cristã, dá para se dizer, né? Foi o primeiro sacrário vivo, né? Ela acolheu Jesus no seu ventre, ela ensinou Jesus a ser humano também, né? Nesse lado humano de Jesus, né? E por isso nós a veneramos. Temos um carinho especial pela mãe de Jesus, né? Porque ela permitiu, né? O anjo pediu, né? Fez uma proposta e ela aceitou, ela deu o seu sim, né? Mesmo na dúvida, ela teve essa coragem bonita, né? Então ela é para nós um exemplo, um modelo a ser seguido. E nós temos muitos santos também. Por que nós veneramos os santos? Pela vida de santidade que eles tiveram, né? Foram em épocas diferentes, nós temos tantos exemplos, né? De pessoas que doaram a vida pelo bem dos outros, para seguir o Evangelho, viver o Evangelho no dia a dia da vida. Digamos que são pessoas que Deus usou para realizar a sua obra. Sim, com certeza. E o culto que a gente presta aos santos, então, é o culto de veneração e não de adoração. Sim, de veneração. Adorar somente a Deus. Somente a Deus. Isso é na Igreja Católica também. Também. Nem adoramos Maria também. Não. Só veneramos, né? Temos ela como um exemplo, né? Que pode ser seguido. Tem um cântico, né, muito bonito, né? Maria do sim, ensina-me a viver o meu sim. Eu quero ser fiel também até o fim, né? Então é bonito, ajuda, né, a gente a viver, né? Nós vivemos em 2000 e poucos anos depois dela, mas a gente tem ela como modelo de cristã, né? E a questão das imagens, padre, que é outra coisa polêmica também. O católico, ele adora imagens? Não, assim como a gente tem fotos, né? O Lucas mostrou a foto do pai dele, que eu não lembrava mais, né? Uma foto muito bonita, ele montado no cavalo, né? Numa cavalgada. Então é bonito, a gente tem junto, né? Foto do pai, da mãe, quem tem filhos leva junto, né? No celular. E é muito comum também ter na carteira, assim, e beijar a foto e... É um carinho que a gente expressa, não quer dizer né? que está adorando essa foto. A gente não dobra joelho para a foto, né? A gente olha e tem carinho, tem admiração. A imagem dos santos também a gente vê, né? Nós temos agora, tipo, São José. A gente olha para ele, a gente sabe, foi um homem do silêncio, mas ele cuidou do filho, né, de Deus, ele cuidou do menino Jesus. Ele fugiu com a mãe para o deserto, para o rei Herodes não matar a criança. Apoiou né? Maria no momento difícil. Dificuldade. Né? Então a gente vê quantas pessoas assim que fazem o bem, que ajudam o próximo, que é por amor a Deus também que fazem isso, né? Sim. São Francisco de Assis, né? A simplicidade, a pobreza, né? Alguém que é bem de vida, que é rico, né? Filho de um grande comerciante, que deixa tudo, que se torna pobre, né? Então, não é para qualquer um que vive isso, né? Uhum. Então, é alguém que buscou a Deus e se torna para nós um exemplo, né? E quantas pessoas que hoje seguem, né, esse exemplo bonito? Então, deixa eu tentar resumir ali para o pessoal. Os santos são pessoas que podem nos ajudar a fortalecer nossa fé cristã. Nossa fé em Deus são exemplos de pessoas que... os mártires, por exemplo, né, deram as vidas por... Deram a vida pela causa, né? Uhum. O mártir, para quem não sabe, é quem perdeu a vida por não negar o Jesus Cristo, isso. Sim, os dos apóstolos que a gente tem, apenas o Judas, né, que tirou a sua própria vida, e o João que morreu de velho, dá para dizer, o único que foi com Jesus na cruz, né? Os outros, todos os 10 apóstolos, eles deram a vida pela causa, né? Então é bonito para nós que somos cristãos que viemos depois, né, 2000 anos depois, olhar para esses mártires, os primeiros, quem conviveu com Jesus, né, quem celebrou com ele a última ceia, se eles tiveram essa coragem bonita, né, de deixar tirarem a vida deles, né, é sinal bonito, né? Além de semearem a semente do evangelho, eles regaram essa semente com o próprio sangue, né? Eu, quando celebro um mártir, a gente usa a estola vermelha, simbolizando o sangue que eles derramaram, né, pela causa. Eu me sinto muito pequeno, assim, como sacerdote. Então, né? o que a gente comenta, né? Às vezes, em alguns países, ser cristão é difícil, né? Mas o preço hoje para se pagar é bem pequeno em relação aos primeiros cristãos
lá da igreja primitiva, né? Sim, hoje nós vivemos num Brasil da liberdade religiosa, é fantástico isso, se a gente olhar, né? Os primeiros cristãos nem podiam se reunir para celebrar, tudo escondidos, né? Perseguidos, né? Então, a própria palavra de Deus que a gente tem hoje, né? Ela é fruto de sacrifícios, de pessoas que doaram a vida para ter essa palavra que a gente tem, às vezes, na nossa frente, ter acesso à Bíblia Sagrada hoje, né? Ela tem toda uma história, né? E a gente tem que respeitar essa história, né? Que alguém deu a vida por isso, né? Recentemente eu estava estudando a história de Santa Bárbara, bem bonita a história dela, né? Foi mártir também, né? Também, mártir. É bem legal. Pergunta, Lucas. Não tem mais alguma coisa para concluir nesse assunto? Tem, assim, a gente tem muitas questões ali da igreja, né? Que o pessoal tem essa curiosidade de saber. O Papa, ele é o sucessor de Pedro. Pedro foi o primeiro Papa. Quem decidiu isso, padre? Sim, no próprio Evangelho diz, né? O próprio Jesus entrega para ele as chaves do reino dos céus. E o Papa, na verdade, é uma sigla, né? Pedro, apóstolo, o príncipe dos apóstolos. Por isso, Papa, né? É uma sigla, né? E é interessante ter esse primado, tipo, alguém que nos conduz, né? Agora nós temos o Papa Francisco. Há dias atrás faleceu o Papa Bento, né? É um pouquinho diferente, né? O jeito deles, mas eles estão na mesma igreja, né? Às vezes é interessante olhar o próprio São Pedro e São Paulo, né? Se colocar eles num time de futebol, talvez um ficava mais no ataque, né? Outro mais na defesa. Um era mais estourado, outro era mais... O São Pedro era mais ali na defesa, talvez um zagueiro, né? O São Paulo já mais um atacante, né? Formar novas comunidades, liderança, escrevia as cartas, né? As cartas paulinas? As cartas paulinas, são muitas, né? Então é bonito de ver os jeitos, né? Na igreja tem espaço para todos, né? Quem trabalha na catequese, quem trabalha com os jovens, quem trabalha já na Pascão, quem ajuda num curso de batizado, né? Tem lugar para tudo, né? E o senhor tem um Papa favorito, assim, que te marcou muito a história? Eu sempre gostei muito do Papa São João Paulo II, pelo jeito dele, a simplicidade dele. O Papa foi muito sofrida a infância dele. A história dele é sensacional. Perdeu a mãe criança, os amigos, né? Uma guerra, o comunismo, muito triste, né? Atrapalha. As pessoas não viviam bem na época, né? E é interessante o jeito dele viver, a simplicidade dele, o Papa que ia esquiar nas neves, né? Foi o Papa que mais visitou países. Visitou países, aprendeu a falar não sei quantos idiomas. Acho que visitou o Rio Grande do Sul, inclusive, né? O único Papa que visitou o estado gaúcho, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina também. Sim, ele veio. Santa Catarina também, verdade. Eu lembro aquela frase bonita, né? Se Deus é brasileiro, o Papa é gaúcho. Exatamente. Eu lembro que é bem legal você... Eu fui numa JMJ lá no Rio de Janeiro, né? Que teve em 2013. Sim. Então eu vi de pertinho, como se o Rafael tivesse ali, eu vi o Papa Francisco. Eu lembro. E a missa que ele presidiu lá é coisa de arrepiar, né? Eu estava lá também. Tu estava lá também? Mas não conseguimos se ver, não, né? Era muita não me gente. viu lá. Não. E era bastante gente. Olha, eu passo muitos anos novos lá em Copacabana, passei muito ano novo lá. E aquele dia da JMJ tava mais gente do que ano novo. Era muito legal. Muita gente. E frio, né, padre? Foi uma época que fez frio. Nunca passei tanto frio no Rio de Janeiro como aquela semana que o Papa foi lá. Era frio e chuva. Frio e chuva, assim, o pessoal... e vem jovens de todo mundo, né? E aproveitando esse gancho, a minha avó, falei para ela que ia entrevistar um padre, ela é bem católica, ela perguntou como é que faz para trazer o jovem de hoje para a igreja. Porque hoje parece que ela fala que tem muita gente que é mundano, né? Vive ali, vive em festa e não sei o quê. Como é que qual a estratégia hoje da igreja de trazer o jovem, que era inclusive uma proposta do Papa João Paulo II, né, que o senhor admira bastante? O Papa São João Paulo II, ele foi o Papa que iniciou as Jornadas Mundiais da Juventude. Assim é bacana, os jovens eles participam bastante da vida da igreja. Tipo, na nossa paróquia, nós temos a graça de ver muita participação de jovens nas comunidades, ajudando na liturgia, na catequese. Nós temos dificuldade um pouco para formar os grupinhos de jovens, que é bacana, né? Mas assim eu vejo uma comunidade tipo ali no Tiradentes, é uma comunidade que tem muitos jovens. Eles fazem ali o enduro a pé.
É muito bacana essas coisas, é anos já que é feito, começou com Fui em grupo. vários. É legal Pô, essas foi? coisas, Nossa. né? É legal essas bacana. coisas, né? Então, na Todos igreja... envolvidos, né? sim. Preocupados em fazer acontecer. Inclusive, um abraço para os amigos de Tiradentes. Tem bastante pessoas legais aí. Eu acho que é bonito, a comunidade ela tem que também ir se adaptando, né? Eu vejo Exatamente. lá, durante a semana, eles têm a quadra de esporte, jogam futebol. Primeiro jogam os velhos, depois jogam as mulheres, depois vai os jovens, né? É bonito de ver. É, tipo uma comunidade que coloca o Wi-Fi livre ali para os jovens poderem estar ali conectados, né? Vamos ter que se adaptar, né? Talvez é uma mentalidade um pouquinho diferente, mas é preciso, né? E nós, talvez, cada um tem que ceder um pouquinho, às vezes, pro bem, né, do coletivo, né? Eu ainda vou tratar um pouco sobre a vida sacerdotal, mas eu quero saber qual é o papel da mulher hoje na igreja. Há uma crise ali de mulheres hoje na igreja que não vão seguir a vida religiosa, como as freiras, né? Queria Sim. explicar um pouco desse papel delas também na vida da igreja, né? Sim, eu acho que hoje, se tirar as mulheres da vida da igreja, eu acho que nós não somos igreja católica, principalmente, né? Nós temos muitas lideranças, né? Na catequese, principalmente, de ministras extraordinários da Sagrada Eucaristia, nas celebrações da palavra, nos domingos, nas comunidades. Então é um papel bonito, né? E assim a gente vê, tem bastante ainda moças assim que se interessam pela vida religiosa também. É bonito, né? Na nossa paróquia tem uma moça que é filha do diácono permanente, que ela fez os primeiros votos de vida religiosa. E ela vive o celibato também, padre? Também. Uhum. E está lá na Paraíba, né? Então Lá na é Paraíba. bonita essa vocação, né? Ontem, uma religiosa da nossa paróquia, da comunidade de Linha Caravaggio, ela está se preparando para celebrar 50 anos de vida religiosa. Nossa. E então as irmãs, elas querem vir para a paróquia. É lá no finalzinho do mês de maio, último domingo do mês de maio, ela vem renovar os votos de 50 anos de vida religiosa. Ela trabalha num colégio em Florianópolis, atendem mais de 2.000 alunos, então um colégio particular das religiosas, né? E ela vai vir celebrar na sua terra natal esse momento bonito da sua vida, 50 anos de vida religiosa, né? Então elas vão fazer encontro com os jovens, né? Para também despertar para essa vocação, né? E é bonito, tem sempre vocações, né? E assim, as pessoas perguntam, por que a mulher, ela na igreja, as freiras, no caso, elas não celebram missa, não celebram a Eucaristia? Assim, elas fazem outro trabalho específico delas, né? Celebrar missa é só o sacerdote e o bispo, né? Esses que podem Sim, celebrar a eles que Santa podem Missa. celebrar, elas atuam muito também, né, padre, na ação social da igreja, né, em hospitais, Também, nós em temos escolas, muito. né? Isso, nós temos aqui no Hospital São Francisco a irmã Alice, né? Que faz um trabalho fantástico ali dentro com as pessoas doentes, junto com o sacerdote, né? O capelão, que é o padre Camilo, o capelão do hospital. É um trabalho fantástico, bonito, mas temos religiosas nos colégios, na catequese, conforme o carisma de cada congregação, né? A irmã Alice, inclusive, tem uma participação já faz muitos anos, né, no programa do Gabiate, todos os sábados. Ah, sim, ela Então, a faz o gente- evangelho, a Isso, a gente liga explicação. pra ela e ela faz uma palavra E bem bonita. elas são bem estudiosas, né, padre? Sim, Elas sim, estudam fazem bastante. filosofia, fazem teologia e depois elas se fazem tipo formação na área específica onde elas vão atuar, né? E a igreja teve doutoras, né, fenomenais. Eu lembro muito da... Meu Deus do céu, agora fugiu o nome. Santa Teresa? Santa Teresinha do Menino Jesus, sim. E a Sim. jovem e doutora da igreja, né? Sim, considerada faleceu com 24 anos, né? Faleceu com 24 anos. Eu gosto muito da história também. Ela não é doutora, né? Mas é a Bernadette, que é a vidente de Lourdes, né? Sim, Então, e a Santa Rita de Cássia, essa que eu estava tentando sim, lembrar. também. São mulheres que muito importantes para teologia mesmo, para a história doutrinal da igreja, né? Da doutrina da Sim. igreja. Temos muitos exemplos bonitos, né? Que no seu tempo procuraram viver o evangelho, né? Que é sempre atual, né? Sempre vivo, né? E como é que funciona também? Acho que dá tempo ali da gente perguntar antes de eu ir para a pergunta ali que vai meio que encerrar nosso bate-papo, mas as aparições da Virgem Maria, né? A gente tem muito assim, tem a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora das Graças, todas são Maria.
Sim. Muda aonde ela apareceu e em qual momento, né? Como é que funciona isso, ô padre? É Deus que permite que Maria apareça para levar uma mensagem? Como é que funcionam essas aparições? É interessante a gente perceber como que ela vem, como que ela aparece, né? Tipo, no Brasil, Aparecida, né? Olha a cor dela, olha o tamanho dela, né? Então, ela vem numa época do Brasil em que ainda existia escravidão, né? Colônia. Então, para ver como que ela vem de cor negra, quebrada, pequena, esses pontos eu acho que é fantástico de Aparecida, né? Então, ela vem de cor negra para dizer, nós somos todos irmãos, né? Ela é mãe de todos nós, né? Ela vem quebrada para dizer que ela está do lado daqueles que estão quebrados na vida, né? E quantos que tem, né, do povo brasileiro, né? Ela vem pequena, né? Para a gente valorizar talvez as crianças, os pequeninos, os pobres, né? E grávida, né? Carregando Jesus dentro dela, né? Então esses pontos são importantes, né? E ela vem trazer a sua mensagem, né? Outro ponto de Nossa Senhora Aparecida, ela não fala nada, né? Porque quantas pessoas que às vezes não têm voz, né? Não podem falar, não dão direito à fala, né? Uma das poucas aparições que ela não fala. Não né? fala nada. Quase todas as outras ela sempre pede orações, né? Rezar o Mudança rosário. de vida, penitência, né? E no Brasil ela não fala nada para nós, né? Então o silêncio também, Diz muita ele coisa. diz Fala muita muito. coisa, né? É muito legal. Padre, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz também quando eu fiz uma matéria com o padre lá da minha cidade, da São Borja, né? Que eu morei lá, não é minha cidade, mas eu morei lá. Qual é, assim, o ponto mais difícil, o ponto mais gratificante na vida de sacerdotal, na vida do padre, assim? Qual é o que te mais desafia, assim, e o que mais te gratifica? Uhum. Talvez o que mais assim eu sinto é às vezes não poder atender bem as pessoas. Talvez o número de capelas. Eu já fiquei numa paróquia com 12 comunidades. Legal. E Dá ali uma eu atenção, consegui né? atender bem. E aí é diferente o padre estar sempre presente em tudo aquilo que as pessoas perguntam para o padre como ajuda. E eu acho que eu, na vida de padre, eu sou muito realizado, sou muito feliz. Eu gosto daquilo que eu faço, eu amo aquilo que faço e eu sinto que foi Deus que me chamou para isso, né? Tu se imaginaria, padre, fazendo outra coisa? E eu Outra profissão? acho que não, é bem difícil. Nunca pensou nem na infância ali outra... Sonhos a gente tem, né? Mas eu acho que Deus ele vai moldando a gente e vai conduzindo também para onde Ele quer que a gente possa atuar, né? E eu me sinto feliz, sou bem realizado como padre. Então, é o que tu ama fazer de verdade, né? Porque, Sim, além da delegada, a gente conversou, que ela falou que também que o policial tem que ser vocacionado, eu acho que ainda mais do policial o padre, né? padre. Porque ele abre mão de muitas coisas, né? Para viver essa vocação, para servir. Porque o padre, ele faz uma aliança, né? Diferente que uma aliança com a sua esposa, é uma aliança com a igreja, E né? tem questão do Dofrei, que a gente tava falando, que ainda é mais, né? sim, Voto sim. de pobreza, né? Sim. Mas é bom, é legal. Na vida também, legal. na vida de casados também, vida matrimonial também tem coisas Tem bastante. que são difíceis. Mas com certeza tem força, coisas né? que você não troca por nada. É que não verdade. tem um preço que pague, né, por isso. Sim. E a coisa mais bonita que a gente tem é a liberdade, eu acho, na vida sacerdotal. O padre tem umas liberdades que Mas- nós casados já não Tu temos. não pode chegar em casa meia-noite sem dar Não, explicação não. nenhuma, né? O padre pode, Tava né? jogando Sim. um baralho. O padre pode. É a primeira vez que eu moro sozinho também como padre aqui em Concórdia. Sempre tinha outros padres. outros padres e morando junto. E foi muito bacana, assim, experiências legais. Tipo, já convivi com o padre Tiago, que agora está na paróquia Santo Antônio. Moramos 2 anos juntos na Ponte Serrada, quando atendemos lá, e 1 ano no seminário em Joaçaba também. E morei junto com o padre Pedro, que agora está na Ponte Serrada. Foram vários padres que eu convivi junto e morei junto, e é legal também. É E muito essa bom. experiência de morar sozinho? E às vezes a gente tem que ficar mais na comunidade daí. Você Fica tá mais muito sozinho, jogando vou bar- visitar as pessoas. Sim, daí vou nas famílias, vou jogar baralho, vou visitar. Tem um grupinho de baralho? Tem também, Olha. tem. Na última segunda-feira do mês a gente se encontra, os sacerdotes. Nós temos um lugarzinho em Jaborá que a gente se encontra. Cada vez um faz o almoço.
saem umas receitas diferentes. Olha, é o momento. Mas é bom, é legal. Segunda-feira nós fomos, nessa última ali, nos reunimos. É um momento de oração, de partilha de vida, as dificuldades que a gente tem, as coisas boas que acontecem. Consegui pegar um peixe também para sexta-feira. E é legal essas coisas, né? Ô padre, eu vejo muito também que todo padre ele gosta muito de futebol. Eu vejo que o seu também é. Qual é o seu time? Eu torço pro Palmeiras. Palmeiras? É. Mas estamos ganhando bem agora, né? Não, eu tô triste porque eu sou flamenguista. Bom. Então, assim, ó, padre, deixa eu fazer uma pergunta aqui antes da gente fazer a nossa última. A Fabiana Martins, ela tem muito essa dúvida, eu converso com ela, ela não entende, porque ela fala que fez catequese. Lucas, eu não aprendi isso, eu falo da Santíssima Trindade, né? Jesus Cristo, ele é Deus? Sim. Ele é Deus. Sim, ele tem as duas naturezas. Como é que as crianças elas têm dificuldade de aprender isso na catequese, Lucas? Como é que é 3 em 1? Sim. 3 é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas todos são o mesmo, né? Como é que funciona a Santíssima Trindade, padre? Se a gente for falar de humanidade, quantas pessoas que são a humanidade? Hoje nós estamos 8 bilhões. 8 bilhões de habitantes, né? Então, quantas pessoas tem? Quando a gente fala de divindade, então a gente sabe que são 3 pessoas. O Pai, que criou tudo, ele tem a sua missão, né? Como criador de todas as coisas, né? Criou o universo onde a gente vive, né? O Filho, então, ele se faz humano, né? Vem habitar entre nós. Eu acho bonito como que Deus, né? Ele vem ao encontro da humanidade se fazendo criança, né? Porque ninguém tem medo de uma criança. Ninguém se distancia de uma criança, né? Verdade. A criança, ela chama pra gente se aproximar, para brincar, para conversar. E ele se faz criança, ele se faz pequeno, né? No Natal, né? A gente celebra, né? Vive tudo aquilo que o ser humano vive, mas ele não vive o pecado, né? Então... Ele, sim, é santo, ele é livre de pecado. Livre de pecado. Uhum. E o Espírito Santo é aquele que vem nos fortalecer, nos inspirar, né? Iluminar a nossa vida, a nossa caminhada, para a gente também se santificar. Eu acho bonito o sinal da cruz, né? A gente coloca o Pai como princípio, cabeça, né? De tudo, né? O Filho no centro, né? O Cristo é o centro de tudo. Ele se desce, né? Ele se abaixa para fazer gente, né? Vem morar no nosso coração, né? E o Espírito Santo a gente traça nos ombros, né? Para dizer, vem nos ajudar, nos inspirar, para a gente fazer coisas boas na nossa vida, fazer o bem, né? É bonito, só no sinal da cruz dá para a gente refletir muito, né? E assim, a última pergunta. Para o católico conseguir a salvação, qual é o caminho, padre? É seguir Jesus Cristo, né? Ele é o modelo que nós seguimos, né? Ele é o grande modelo, né? Protótipo, né? Para nós seguirmos, né? Como caminho que leva para a salvação, né? Porque ele mesmo se apresenta, né? Sou o caminho, a verdade e a vida. Sensacional. Então, eu vou fazer uma última pergunta aqui para o senhor pensar para responder depois do nosso último bloquinho. Já estamos terminando o nosso programa. Assim, ó, para o jovem, que às vezes ele está participando lá, está olhando a gente, ele participa da vida da comunidade, o nosso programa tem muita audiência do jovem, né? Então ele quer seguir na vida da vocacional, ele quer fazer uma experiência, ele está pensando se vai ou não ser sacerdote um dia, ou até as mulheres, né, também, para seguir na vida religiosa. Qual a mensagem que você dá para eles? E também uma mensagem final ali para o pessoal viver bem a quaresma e também se preparar para a Páscoa. Essa pergunta eu deixo você pensando ali enquanto a gente faz o nosso último bloquinho. Me ajuda, Lucas. Claro. Clube de Tiro Klaus. Clube de Tiro Klaus quer se tornar um atirador esportivo e participar de campeonatos a nível estadual, nacional e até mundial? Ingresse no Clube de Tiro Klaus, possui uma equipe competente para encaminhar seu CR e outra equipe com monitoria de tiro, instrutor de tiro esportivo e instrutor de armamento e tiro, sempre assessorando os sócios do tiro esportivo e defensivo. Ligue 99989-1243 e fale direto com o instrutor. Eu vou lembrando que na última terça-feira a gente gravou um material exclusivo, informativo e exclusivo, que está no nosso Instagram, microfone aberto. @microfone.aberto. Referente ao recadastramento de armas para você que é CAC, para você que é sócio do clube de tiro ou para você que não é e é de outras cidades também. É um material bem bacana. Você que não é sócio também tem a informação lá como você faz o recadastramento, inclusive que é obrigatório no ano de 2023.
Agradeço Viajare Seguro, diferencia-se no segmento de turismo pela inovação em seus roteiros e pacotes, atuando também em parcerias, a fim de atender da melhor forma possível seus clientes, conciliando qualidade e custo-benefício. O Lucas antes citou algumas opções, aliás, algumas não, né? Inúmeras opções que você tem aí, eu acho que é quase todos os meses, né? Até dezembro. Então tem viagem aqui próximo, tem viagem em outros estados e também viagens internacionais. Você pode também, quer montar, como a gente veio falando durante o programa, como é bonito, né? Grupo de jovens, clube de mães, idosos, quer montar a sua viagem, seja ela aqui pertinho, Itá, Piratuba, ou até mesmo Ametista, um destino muito bom aqui próximo, bate e volta, a Viajare cuida disso também para você. 991015553, a Gaffer Chocolateria, nossa parceira também, teve chocolatinho degustação, também o padre ganhou o presente, né, que já é o lançamento da Páscoa, né, da Gaffer Chocolateria. Siga a Gaffer no Instagram e Facebook para não perder as novidades. Gaffer Chocolateria e a Mecânica Juliano, bairro Santa Cruz, que completa em agosto 7 anos, próximo aos Zayt Supermercados. A higienização, o ar-condicionado, gente, a higienização do ar-condicionado é muito importante. Também a geometria, balanceamento. Vá você também, Mecânica Juliano, 3442-6374 é o telefone. Então, padre, respondendo a sua pergunta, né? E também um espaço ali para o senhor agradecer a quem você quiser também. Complementando, acho que seria bacana também uma oração, se puder. Sim, no final, mas depois deixa que ele agradeça ali e responda a pergunta antes. Sim. Né? Então tá bom. Se alguém quiser, talvez, um desafio bonito, seguir uma vida religiosa, não tenha medo de procurar o padre. Aqui na paróquia Nossa Senhora do Rosário, tem na paróquia em Concórdia agora do Nazaré, paróquia nova, paróquia Santo Antônio, no São Cristóvão, onde eu trabalho. Procure o sacerdote, tanto masculino como feminino. Nós temos indicações para conventos. E a pessoa, depois ela vai dizer, eu tenho me sinto mais realizada num carisma, talvez cuidando de pessoas nos hospitais, a gente encaminha, né? Talvez mais na área de pastoral mesmo, cuidando de pessoas ou catequese ou na educação, né? Ou contemplativos, mais para ficar a vida toda em oração, né? Nós temos muitos lugares que a gente pode encaminhar. E se alguém quiser ser sacerdote, seguindo um pouco nossa caminhada, nós indicamos o Seminário São José em Joaçaba. Depois, filosofia em Brusque, teologia em Florianópolis. Venha conversar com a gente que a gente encaminha, talvez um retiro espiritual. Nós temos 3 encontros em Joaçaba por ano no seminário, né? Um no mês de maio, outro no mês de agosto e outro no mês de novembro. E esses encontros, eles são bacanas, para a gente ir despertando, né? E é bonito assim, né? E também quer agradecer alguém, padre? O pessoal da comunidade, um familiar que vai assistir? Agradecer a todos os nossos paroquianos que vão nos acompanhar, agradecer à Rádio Rural por ter nos convidado, de modo especial o Lucas, né? Os dois Lucas, né? Obrigado e quem vai nos acompanhar, pedir que Deus possa abençoar a cada um e a cada uma, né? Se tiver que procurar o padre lá no São Cristóvão, não tenha medo do padre, né? Somos um pouco feios, mas não somos assustadores, né? Podem procurar que é bem tranquilo. Todas as sextas-feiras eu estarei ali atendendo com muito carinho e muito amor com vocês, né? E gostaria de pedir que Deus possa abençoar quem está nos acompanhando, abençoar o programa que está celebrando 9 meses, né? Uma gestação. Né? E com certeza vocês vão perdurar por muito tempo, trazendo essas coisas bacanas para a cidade de Concórdia, né? A rádio já faz uma caminhada muito bonita dentro de Concórdia. Quase 80 anos. 7 décadas, né? Levando no ar tantas informações, programas bacanas, né? Que eu também tenho o rádio do carro sempre ligado na Rural. E tem muitas notícias, muita coisa boa e importante, né? Desde a parte da manhã, à tarde, à noite. E essas coisas são bonitas, né? Levar ao ar, levar às famílias, né? A rádio, ela tem um papel bonito, né? Que tem uma missão bonita, né? Sim. Enquanto a gente pode fazer o trabalho, a gente pode ouvir, né? Enquanto a gente dirige, a gente pode ouvir o rádio, enquanto que a TV não consegue. Nós somos a companhia de muitas pessoas. De muitas pessoas, no carro, na casa. E é bonito assim, né? Então, de parabéns
pelo programa, né? 9 meses, né? Que Deus possa abençoar. Pedimos também quem está na sua casa, que Deus possa abençoar, derramar a sua bênção. Então pedimos assim, ó Deus de amor e de bondade, dignai-vos abençoar esses vossos filhos que aqui fazem essa programação. Abençoai também quem está nos acompanhando. Que Deus, o Senhor Deus da vida, derrame sobre cada um de vós a sua bênção, dando-lhe sempre saúde, força, coragem e paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz, tenha uma ótima preparação e uma feliz e santa Páscoa a cada um e a cada uma. Sensacional. Ok? Eu acho que a gente encerra sem a mensagem hoje, né, Rafa? Tá bom assim, né? Então, gente, muito bom. Um programa diferente aqui, um horário diferente também. Muito obrigado, padre, por aceitar esse convite ali. Finalmente a gente conseguiu falar, né? E espero que você venha mais vezes aqui também. Mas a agenda é complicada, eu sei, porque o nosso programa é final de semana e geralmente eles têm missa, né? Sim. E sempre às 19 horas. Mas a gente sempre dá um jeitinho e vai trazer mais desses assuntos legais aqui. Espero que todos tenham gostado. A gente se encontra sábado que vem, às 19h30 daquela vez, tá o programa ao vivo daí. E também com... Já podemos falar ou falamos só terça-feira? Terça-feira a gente anuncia nosso próximo convidado, tá bom? Boa noite a todos e até sábado que vem. Lembrando que a Rádio Rural está entrando em cadeia com a Rede Gaúcha Sat e retorna amanhã com o programa do Nereu César Gabiati às 6 da manhã. Bom final de semana.